Olá pessoal, hoje o Evangelho de João. João capítulo 1, o Verbo feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Testemunho de João o Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que: És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então João respondeu, dizendo: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus.
E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos quais que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: Vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? E Jesus respondendo disse: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu dizendo: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Você crê? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante verei os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Então disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Os mercadores expulsos do templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai estes daqui, não façais da casa do meu pai casa de negócios. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumiu. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra
para fazerdes isso? E ele respondeu dizendo: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E muitos creram em Jesus. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.